Falar nisso, cara, assim, mudando um pouco de assunto. Gente, não sabe e aí, que é Trump ou essa. Você viu? Você viu essa. Agora, a candidata. A vice-presidente, como é o nome dela? A gente estava falando agora. Caramba, como é o nome dela? Como é que é? Aí, muito simpática ela. Qual o nome dela? Eu vi ela falando. Eles são. Que simpatia ela, bicho, ela fala rindo. Parece, E tem a Michelle parece uma também, né? apresentadora. Mas a Michelle não vai ser candidata Não, a mas ela estava ali, muitas pessoas, quer dizer, até um determinado momento, imaginavam que poderia ser, não foi? Kamala Muito Harris. simpática, bicho. É. Eu vi ela falando, caramba, bicho, eu fiquei assim. Ela fala assim, que nem a gente tá aqui no programa, ela estava dando o discurso dela, porque o governador chegou. Ela pode ser a primeira ela rindo. presidenta americana, né? Você sabe que na revistinha... Não duvido, não. Na revistinha do Simpson... Já teve essa previsão, né? Já teve uma previsão de uma mulher sendo a presidente dos Estados Unidos. Incrível, né? E o Simpson sempre acerta. É Não é verdade. estranho isso? Não é estranho? Lembra que ele acertou agora a pandemia e tudo mais, babá? Parece até que já é programado, né? Pra ditar, mostrar. Será que nós somos nós mesmos? Aquela que olha pra cima, não sei. Será que eu sou eu, você é você, Serginho é Serginho? Eu sou eu mesmo, não tem xerox não tem fake news não. Até porque, né? Ia ser demais pro mundo. Tu acha que ia ter duas pessoas fazendo iaié, glu-glu? Ninguém ia aguentar não, cara. Eu espero que os cidadãos consigam eleger o melhor, o seu melhor pra nação. Eu quero saber o seguinte, vamos falar aqui o seguinte. Qual foi assim, a fofoca que você foi fazer no TV Fama, que você ficou mais constrangida? Porque você tinha que fazer, porque você é uma jornalista, você é uma apresentadora. Porque às vezes falava de colega, chegou né? na tua mesa e falou, caramba, essa eu não vou falar. Pô, é minha colega, minha amiga, meu amigo. Mas sabe o que eu fazia? Porra, como é que tu fazia? Eu acompanhava os eventos, né? E aí eu ia dormir às vezes tarde, e acordava mais tarde também, acompanhava os eventos. E muitas vezes eu comecei a perceber que os colegas já expunham as informações. Aí eu falei, opa, então aqui tá tranquilo. É, porque eles mesmos já estão falando, eles então tá estão tudo falando, certo. Claro que quando você era apresentado no programa, tinha um apelo ali midiático, E uma né? repercussão Exato. grande. Então, quando se falava, às vezes falava, você não vai acreditar no que o Rabelo fez. E eu estava lá e ele fez. Não acredito. Ele fez um café delicioso, uma brincadeira, né? Mas poderia ser algo assim. É que nem clique de internet, também isso, né? E foi dessa forma. Mas tem uns furos, tinha umas que dava confusão, né, o que era no trabalho ali, porque a gente fazia ao vivo. Era ao vivo. Isso que eu tô falando. Pô. E às vezes eu tava aqui, o diretor dizia assim, você vai chamar a matéria falando de Serginho Malandro. Tá ok, vamos lá na regressiva 10. Mudou. Você vai falar do Rabelo. Não é mais essa câmera, é outra, vai! Eu falava, caramba! Cara, tem que estar preparada, né? Foi muito. É uma boa escola, né? Foi uma experiência fantástica, E era TP? Tinha o TP, teve um momento que eu gostava de não utilizar o TP para continuar exercitando a minha mente relacionada a textos, como se fosse no teatro. Por ser um programa ao vivo e nós fazíamos em Alphaville, eu não conseguia... você conseguia, né, fazer seus trabalhos quando você estava contratado, trabalhando em outro lugar. Mas eu não conseguia por causa do horário. Terminava 9h, não dava para chegar no teatro. Né? Então, eu fazia esse exercício comigo também. Em relação aos textos. Entendi. Aí você falou de uma fofoca não específica. Alguém te processou lá? Porque o Léo Dias toda hora processado, o Nelson Rubens é processado, todo mundo é processado. Ele falava coisas, às vezes, que não eram reais. Aí dá merda. Na verdade, assim, as palavras eram usadas de uma forma... iria, seria, poderia, né? E aí confundiam outras pessoas e ia embora. Aí fazia a repercussão toda, causava polêmica, né? Mas o Léo não trabalhava lá nessa época. Era o Nelson Rubens. Aí eu tive esse convite, honroso convite para trabalhar lá, que fiquei 4 anos. A Iris Stefanelli, depois do Big Brother, acho que 2007. 2007. Ela esteve lá conosco, aí fizemos um trio incrível. Para o departamento de marketing foi muito incrível. Claro. Porque ela estava numa puta de uma exposição, também pessoas diferentes, né? Cada um de nós ali. Ela uma mulher loira branca, o Nelson Rubens já um homem mais velho, eu uma mulher preta. Isso muito interessante para o departamento de marketing. E fomos muito felizes também para a grande empresa. Mas o final foi esquisito, né? Porque eu vi o final lá ao vivo, o Nelson Rubens... Vocês foram mandados embora ao vivo? Não. Porra, o Nelson Rubens, o contrário, olha aí, vai não sei o que lá. Como é que é isso? Pô, demitiu ao vivo, cara. Ah, é? Aí você esculachou o Nelson Rubens e falou assim, olha, eu não sei como é que te aguentei aqui e tal. Não.
Teve Que negócio isso, desse. teve isso. Eu não esculachei ninguém. Ela é muito elegante, Sérgio. Eu duvido que Não, a Adriana esculachei ia ninguém. fazer. Saiu. Ela é Não. muito chique. Não. Ela não esculachou, mas ela falou assim, ó, eu não sei como te aguentei aqui dignamente. Não teve negócio desse? Não, o Nelson mesmo fala assim, ele dizia assim, eu faço a pimenta e você sopra, tem que ter o contraponto, ok. Assim como Glória Maria falava com Pedro Bial, era um casamento ali dos dois, nos trabalhos que eles bem legal. apresentavam. Então, às vezes você discorda, ninguém concorda sempre, né? E quando acabou o trabalho, aí eu falei, puxa, Nelson, é difícil trabalhar com você, mas com ética e dignidade nós fizemos. Isso é esculachar alguém? Não, de forma alguma. Tu deu uma pauladinha De forma nele. alguma. Aí que ele, não você diga me- isso. Eu falei assim, não, parabéns, o deu- trabalho que... Aí ele falou, o trabalho que você fez foi ótimo, eu agradeço. Mas você Ela foi deu- ética. ela e deu um você- tapinha, ela e deu um indigna tapinha. até o final. Não, é. Não deu um tapinha, deu um tapinha. E aí eu saí de lá... E entrou a outra menina, né? Não, depois a Flávia Noronha, é. Mas aí isso eu tudo saí no de ar, lá... é desnecessário isso no ar, né? Esse negócio do ar que acabou a parada, como se fosse sendo mandado porque embora. Não, ao porque vivo. O programa era ao vivo. Tu, mas tinha necessidade disso? Pô, mas tinha necessidade Mas uma disso? coisa eu vou Falando dizer sério. aqui, se Eu tava- tinha ou não necessidade, isso é a história. A história foi assim, dessa forma. Então, não mas- tem como mudar a história. Então, eu tô dizendo, mas a história, às vezes, pode ter um final melhor, pô, sacou? De repente é. Eu saí de lá, então, porque mas ficou aí- o clima ali. Eu assisti, eu tava vendo nesse dia, eu me lembro. Eu tava vendo, falei, pô, pra que isso, bicho? Eu sou da televisão também, pô. Imagina no ar, tu falar pá. Melhor, deixa acabar, legal a barra, depois. Mas a gente tinha um programa que era o de sábado, que era gravado, né? E foi no programa de sábado... Não, a gente gravava às quintas-feiras o programa de sábado. Então, na quinta-feira, eu me despedi das pessoas no programa de sábado, entendeu? Entendi. Eu gravei na Você quinta-feira. gravou, o era programa de gravado, sábado. era o gravado. Na quinta-feira eu gravava o de sábado, que seria o último programa. Então, neste último programa eu falo, agradeço e falo e tudo mais e tal. E enfim. como é que foi a sua recepção disso? Você ficou triste, você ficou chateada, você falou aqui alívio? Eu entendo. Não, alívio não, de tô forma dizendo, alguma. já tinha outro trabalho em mãos? Eu não sabia se eles iam renovar o contrato ou não. Quando você tem um contrato por tempo determinado, se ele está acabando, ou podem renovar Sim. ou não. Ou as empresas te consultam, te convidam para continuar ou não. E Foi nesse um susto caso... pra você, assim, um susto na Não, hora aí? não. Já estava esperando? Não, o que eu estava esperando era, se forem contratar, vai ser bacana. Se não forem contratar, eu tenho umas coisas para fazer pessoais que eu fui adiando. Né? E uma delas eram cirurgias que eu precisava fazer e não fiz. Então, o tempo sempre é muito bem aproveitado. Aquilo que eu falei. E nada Se é a à toa. porta- Exatamente. Fecha a porta, abre uma abre, janela. uma fecha, abre outra. Tanto que assim Pode que ser sorte, pode ser azar, né? Assim que estava acabando e eu soube dessa informação, aí eu falei com os médicos que eu precisava fazer e fui para o hospital e fiquei lá fazendo os meus tratamentos, as minhas coisas todas. Muitas mulheres, e também muitas mulheres afrodescendentes têm miomas, né? E uma coisa que atrapalha muito as mulheres, eu tinha muitos miomas, que me atrapalhava bastante. Então, eu fiquei internada para poder fazer essa miomectomia, para retirada dos miomas, que eram muitos. E que, às vezes, tem mulheres que vai inchando a barriga, Caramba. que acham até que estão grávidas. Isso foi o né? que a Cariúcha louco. teve agora? A Cariúcha passou um sufoco Ela teve também. miomas, Ah, foi, exatamente, é. Ela passou, agora já voltou pro programa, É, mas que ela bom que passou tá um bem, sufoco. que bom Agora que ela tá bem. ótima agora. E tem muitas informações que às vezes não chegam, né, completamente. Às vezes, não, vai tranquilo, isso acontece mesmo. Na época da menstruação, você tem esse processo, mas depois vai amenizar e tal. Então, fica difícil você conseguir, na sua correria do dia a dia... Parar para Parar, fazer uma cirurgia dessa, né? Que é o errado, né, cara? Que a gente devia botar a nossa A nossa saúde. prioridade tem que ser a nossa Prioridade, saúde. sacou? Exato. Porque senão você Exatamente. corre para ganhar o dinheiro e depois você usa o dinheiro de- para pagar a pra saúde, pagar a saúde, né? Para manter a É saúde. que ninguém pensa assim. As pessoas pensam no... Então nada foi à toa, né? Trabalhando. Não, então eu volto a dizer, foi um grande aprendizado quando eu estive na Rede TV, aprendi muito mesmo com o Nelson Rubens, foi de vital importância. Nelson é demais, adoro ele. ele, É pô. fantástico, é um ícone. É um tô falando ícone que quando, da- quando eu fazia Terra Nostra, eu ficava esperando, será que ele vai falar da gente? Será que ele vai falar Olha da que gente? Sabe? barato. Sempre tive esse frescor, sabe? Essa gana de ele sabe viver e tudo. poder estar por perto. Isso é muito importante. Né? Verdade.